Você falar com Deus o seguinte, se aqui não prega a verdade, né, que Deus afaste você de toda mentira. Se aqui não prega a verdade, que Deus te afaste de ouvir esta programação. E isso eu estou fazendo também. Senhor, se estamos falseando com a verdade, se estamos, Senhor, manipulando a verdade, se estamos, Senhor, querendo que a verdade seja aquilo que a gente crê e não aquilo que está escrito na Tua Santa Palavra, que o Senhor, ao invés de arrebanhar pessoas para nos ouvirem, que o Senhor afaste estas pessoas e as levem a ouvir a verdade. Se aqui não tem a verdade, que elas sejam levadas para ouvir a verdade. Fala conosco, Senhor. Hoje nós precisamos muito do Senhor, da sua instrução, da sua orientação. Ô Senhor, porque o assunto hoje é importante, é um assunto de muita manipulação, é um assunto em que as pessoas são enganadas, iludidas, é um assunto em que brincam com o sentimento, brincam com as necessidades, brincam, Senhor, com as dores das pessoas. Então ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis à Tua Palavra ao tratarmos deste assunto. Fala conosco, Senhor. Fala com os meus irmãos e irmãs, que hoje, Senhor, haja muitas verdadeiras conversões, muitas e muitas verdadeiras transformações, que hoje, Senhor, muita gente, eu quero pedir, Senhor, se for da Tua vontade, que uma grande multidão abandone as falsas igrejas, os falsos pregadores, para se dedicar exclusivamente ao Deus vivo que é o Senhor. Fala conosco. Dá-nos, Senhor, da Tua santa e poderosa graça. Esta é a minha oração. Com honra, louvor e glória ao Senhor, no nome do Cristo Jesus, aquele que há de vir buscar a sua noiva, a igreja que somos nós. Cristo Jesus, o nosso Rei e nosso Salvador. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, eu vou pedir um pouquinho da sua compreensão, né? Eu mandei trocar a lente do óculos, né? Mas esse aqui é o de ver de perto, para eu ler. Mas eu não estou conseguindo ler nada, irmãos. Está uma confusão aqui. Um olho está bom, o outro está ruim, né? Então eu estou sem os óculos de leitura. Entenda que né, vai ser difícil ler. Vou me enrolar aqui um pouco, né? Então, o pastor Mário não sabe ler, não. É que eu não estou enxergando devidamente para ler. Então, tenha um pouco de paciência hoje. Quero ver se à tarde eu resolvo isso. Não sei se foi um problema na ótica, ou se é um problema da receita. Vou ter que ir lá, né, para ver isso aí. Mas agora eu vou sofrer aqui um pouco, mas nós vamos ler. Abre aí sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler versículo 26.
na parte B, tá? Abre aí, Romanos 8, 26. A parte B é logo depois do ponto e vírgula. Depois da palavra fraqueza, começa a parte B, tá? E vai até a palavra convém, tá bom? E é esse trechinho que nós vamos orar, que nós vamos ler, perdão. É esse trechinho que a gente vai ler. Então, se você já achou aí, Romanos, capítulo 8, versículo 26. Parte B vai da palavra fraqueza para frente até convém, né? Vai de uma vírgula a outra. Bom, então, vamos ficar por aqui. Aí, abriu aí? Então vamos ler. Se você não puder ler, eu peço a sua paciência, eu vou ler. Você sabe que a fé vem de ouvir. A fé vem de ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é a Bíblia. Tá? Diz assim Romanos capítulo 8, versículo 26 na parte B. Porque não sabemos orar como convém. Meu irmão, minha irmã, você que está com a gente pelo Facebook, você que está pelo rádio, você que está nos ouvindo pelo celular, você que vai nos ouvir e ver pelo YouTube, pelo nosso canal lá no YouTube, você sabe que você pode entrar também no nosso blog. Nós temos um blog. Faz muito tempo que eu não escrevo nada lá, né? Depois que minha mãe adoeceu, na realidade eu, trabalho à tarde, enfim, estou sem tempo. Mas os nossos vídeos das programações são todos os dias publicados no nosso blog, pastormariofilho.blogspot, né? No nosso Twitter, enfim, você pode acompanhar a programação aí de várias maneiras. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. A gente não sabe orar. Nós precisamos admitir isso, entender, olha, eu não sei orar, eu sei muitas vezes daquilo que eu acho, que eu entendo que eu preciso, mas eu não sei pedir, porque a primeira coisa, meu irmão, minha irmã, que um cristão precisa entender é que ele não é nada. O cristão deve, segundo a própria Bíblia, em inúmeras passagens, o cristão deve se ver como uma pessoa inútil. A Bíblia diz isso em Lucas, se não me falha a memória, que se a gente fizer tudo certinho, no final a gente ainda vai ser chamado de servo inútil. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter na nossa cabeça é que nós não temos poder, nós não somos o bambambam, não sabemos nada. Nem orar a gente sabe. Isso é a Bíblia, né? Porque não sabemos orar como convém, ou porque não sabemos o que havemos de pedir como convém,
como está em algumas outras traduções, que o conteúdo é o mesmo, muda a maneira da frase ser colocada, mas a gente não sabe orar. E você já imaginou Deus, na sua grandeza, na sua majestade, em frações de milésimos de segundos, olha só, frações de milésimos de segundos. Quantas orações, frações de milésimos de segundos, quantas orações são dirigidas a Deus? Bilhões de pedidos chegam a Deus, de todas as nações, de todas as pessoas, sem contar, eu estou falando de uma oração, sem contar aquelas pessoas que rezam, que fazem preces, aquelas pessoas que fazem mentalizações e outras tantas formas de buscas do favor de Deus. Estou falando aqui só das orações daqueles que são ou que se auto-intitulam cristãos. São bilhões de pedidos que são realizados numa fração de segundos, num piscar de olhos. São os pedidos a Deus. É assim. É assim. Muita coisa a pessoa acha que está se dirigindo a Deus, mas não está. Pela arrogância, pela prepotência, O que nós precisamos ter claro nas nossas mentes é que Deus é o soberano. Não somos nós que mandamos. É Deus quem manda. Não é Deus que vai perguntar para a gente o que você quer. Jesus fez essas perguntas para um ou outro. O que você quer que eu te faça? Ele já sabia o que a pessoa queria. E você viu que a pessoa pede exatamente o que ela queria. Mas somos nós que precisamos buscar a graça e o favor de Deus. Então, primeira coisa que você precisa ter na sua mente, quando você vai orar, é: o que Deus vier a fazer por mim é favor, é graça. Eu não mereço. Ele faz porque Ele é bom. Ele não faz porque eu sou bonzinho, porque eu dou oferta, porque eu ajudo os pobres. Não é por causa disso que Ele faz. Ele faz porque Ele é bom. Por causa disso que a Bíblia diz: bom somente Deus. Lá atrás, no passado, bem passado, as pessoas agradeciam a Deus, ofertando a Deus os primeiros resultados do seu trabalho. Você vê os filhos de Adão e Eva fazendo isso lá atrás, falando coisa de 6.000 anos atrás. Aquilo era uma maneira de adorar a Deus.
oferecendo a Deus os primeiros resultados dos seus trabalhos. Primeiro resultado da plantação, primeiro resultado do seu gado. Eles ofereciam a Deus. Está lá, Gênesis capítulo 4, né? As pessoas não oravam. E Deus entendia que aquilo era uma maneira de estar orando. Porque Deus sabe que o ser humano ia descobrindo da presença dele lentamente. Deus obviamente sabe disso. Tanto é que a primeira oração só passou a existir no capítulo 4 do livro de Gênesis. Você vai ter que ter um pouquinho de paciência aqui comigo, porque eu estou sem óculos, né? Então a dificuldade é muito grande para ler. Gênesis 4, 26. Vai surgir aqui a primeira oração. Está até escrito aqui na minha Bíblia. Eu escrevi a primeira oração. A primeira oração bíblica acontece em Gênesis capítulo 4, versículo 26. Sete é o nome de um dos filhos, né? Nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Esta foi a primeira oração. Quem fez a primeira oração? Sete. Nasceu seu filho, chamado Enos, que ele deu o nome de Enos, e a partir daí ele começa a orar, a falar com Deus. E se você for, meu irmão, e eu sei que você é, porque as pessoas que ouvem esta programação, que acompanham o vídeo, etc., são pessoas assim, mais centradas no Evangelho, né? Raramente um falso cristão vai ouvir esta programação por muito tempo. Ele pode ouvir uma, duas vezes, ele abandona, porque choca muito a ele. Agora, aquele que tem o temor de Deus ouve e vai aprendendo, vai buscando cada vez mais na Bíblia. Então, se você que nos ouve observar na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, você vai ver que os homens de Deus raramente, para não dizer nunca, pediram por suas necessidades materiais. Eles sempre pediam para cumprir a vontade de Deus. Você não vai encontrar sujeito pedindo para ele: olha, eu preciso de uma camiseta nova, eu preciso de um tênis, olha, eu quero trocar o meu carro, presente de Deus. Então, eu quando leio essas coisas nesses carros aí na rua, eu sei que o sujeito é envolvido com uma igreja denominacional, mas também sei que ele não é cristão. Isso me dá um mal-estar, né? Saber que a pessoa é envolvida com uma igreja, mas não é cristão. Porque o cristão não vai escrever lá presente de Deus, né? E normalmente os caras que têm isso escrito nos carros, ou as mulheres, fazem cada bobagem no trânsito de dar medo. Então não pode ser presente de Deus, né? E Deus nos deu um presente, a salvação. Eu nunca li isso em carro nenhum.
Deus me deu um presente, a salvação. Nunca li. Não, pode ser até que tenha, mas eu nunca li. Eu sempre li que o carro é presente de Deus, não sei o quê, não sei o quê. Mas os homens de Deus, do Velho e do Novo Testamento, não pediam pelas suas necessidades. Senhor, eu preciso de um emprego. Senhor, agora eu não quero mais esse cargo que eu tenho. Agora eu quero ser gerente aqui. Nunca pediram isso. Olha, Senhor, manda o gerente embora e me coloca no lugar dele. Um cristão nunca pediria isso, né? Eu já ouvi isso sendo contado como bênção. O que a gente pode fazer, né? A gente ouve, discorda. Você vai encontrar na Bíblia, meu irmão, minha irmã, é que a gente fala homens de Deus, né? As pessoas às vezes não conseguem entender muito. Você vai encontrar na Bíblia, porque a Bíblia é um livro tão poderoso e tão verdadeiro que ela narra tudo. Ela narra sobre homens de Deus e falsos homens de Deus. Você vai encontrar na Bíblia pessoas pedindo pelas suas necessidades. Você vai encontrar na Bíblia pessoas fazendo até promessa por falta de fé, por falta de confiança no Todo-Poderoso. Você quer ler uma? Abre aí Gênesis capítulo 28, versículos do 18 ao 22. Você vai encontrar isso que eu acabei de falar. Falta de fé. E é interessante que as pessoas leem, não entendem que aquilo é falta de fé e usam aquilo como fé. Eles usam a falta de fé como fé. Aí eu fico meio perdido, né? Hoje tem muita gente que busca de Deus fazendo jejum, fazendo não sei quantos dias de oração poderosa, 6 dias de oração poderosa para 6 meses de bênção. Isso não é bíblico, não provém de Deus. Hoje a gente vê as pessoas fazendo novena, promessa e outras coisas ungidas, que na verdade, meu irmão e minha irmã querida, isso tudo é fruto, isso tudo é gerado, isso tudo que você vê por aí, campanha, vai no monte, mas isto tudo é gerado pela ignorância e pela falta de fé. Então, quando eu vejo uma igreja chamando pessoas para campanha, para culto disso, culto daquilo, né? Eu fico triste. Sinceramente, eu fico muito triste. Às vezes eu passo em frente a algumas igrejas, aí vejo lá aquelas faixas, né? Anunciando o pregador, palestrante. Eu fico pensando, meu Deus, como é que pode, né? Isso é falta de fé em Deus. Isto é fruto da ignorância e arrasta pessoas. Meu irmão, minha irmã, a gente vive num estado laico. O Brasil é laico. Não há interferência de religião e nem na religião. O Estado não tem religião. O Estado não é católico, o Estado não é evangélico, é laico.
Mas eu creio que já está na hora, para não dizer que já passou da hora, do poder ou dos poderes constituídos tomar uma decisão e acabar com esta safadeza que existe por aí. Porque é muita safadeza. É muita. É muita gente enganando. E é muita gente sendo enganada. E entre o que engana e o que é enganado, sempre tem no meio dinheiro, bens e posses. Isso é fruto da ignorância e da falta de fé. Quando a gente se aproxima de Deus em oração e a gente pede pelas nossas necessidades, sejam elas quais forem ou quais são, mostra as nossas inquietações, as nossas ansiedades. E a ansiedade e inquietação é própria, não do cristão, mas do gentil, que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 34. Eu sei que vão achar um monte de coisa para combater isso. É Bíblia. É Bíblia. Não dá para fazer nada, é Bíblia. É assim. O cristão que tem fé, e isso é bom a gente entender. Isso é maravilhoso quando a gente entende. Porque o cristão que tem fé não pede pelas suas necessidades materiais ou físicas. Ele pede, antes de tudo, pela abundância da graça de Deus na vida dele, e por tudo ele dá graças. Por tudo ele agradece. Porque nós não precisamos pedir. Nós só temos que agradecer. Senhor, eu te agradeço por este dia, por tudo que o Senhor fez. Vamos ler a Bíblia? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Paciência que eu estou sem óculos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. As pessoas só ficam aqui nas petições. As pessoas só querem pedir. E tem gente que diz, olha, eu peço por você, eu tenho mais força que você, eu sou mais ungido, eu sou crente de primeira categoria, você é de segunda, terceira, então você liga para mim que eu peço para você. Tem gente que acredita. Mas a Bíblia diz, a nossa oração, meus irmãos e minhas irmãs, é para que a vontade de Deus se realize nas nossas vidas. E para vocês que já estão buscando passagem aí para confrontar o que eu acabei de falar, deixa eu, só um instantinho, né? Nós somos chamados de vaso.
O vaso não diferencia a flor que ele quer dentro dele, a folhagem, a planta, ou se ele vai ficar vazio. Um vaso não manda nada. O vaso só recebe aquilo que colocam dentro dele. Então, ser um vaso de bênção é ser a semelhança e a imagem de Cristo. Cristo nunca pediu nada para ele. Pediu? O que ele pediu para ele? E é por causa disso que a carta aos Romanos diz lá, olha, a gente não sabe o que pedir. E aí surgem aqueles pedidos absurdos, né? Eu, por exemplo, eu sou sincero, eu posso estar enganado, mas eu estou usando a sinceridade dentro daquilo, né, que eu conheço, já vi. Eu nunca vi ninguém pedindo para um crescimento espiritual. Eu nunca vi ninguém pedindo para ser um instrumento de Deus. Eu já vi gente pedindo tudo: carro, bicicleta, moto, tênis, casa, terreno. E já vi gente se vangloriando que Deus deu. Eu todo dia, não todo dia não, mas pelo menos umas 3 vezes por semana, eu saio para dar uma corrida. No meu horário aqui, acaba o programa, eu vou, porque depois eu vou trabalhar. E eu passo num determinado lugar, que é meu caminho ali de corrida, que estão já há um ano construindo ali uma igreja. Lugar assim de esquina. E eu passo ali, né, e eu fico, cada vez que eu passo, eu sinto um incômodo. Porque eu fico pensando, para que Deus quer que alguém construa uma igreja? Se a igreja vai ser arrebatada. Por que alguém quer, por que Deus quereria que alguém se fartasse de terra, de gado, de dinheiro, de bens, se esta pessoa, aspas, será arrebatada? Por que Deus encheria a igreja de dinheiro, de terreno, de carro, se ela será arrebatada? Aí eu sinto um incômodo cada vez que passo ali, por não entender aquilo. Eu não entendo. E é uma denominação grande, famosa. Aí eu me lembro que não sabemos o que pedir, né? A gente vê isso aqui nas cartas das igrejas de Apocalipse, que algumas estavam tão cheias que estavam fazendo absurdos. Não sabemos o que pedir. Por causa disso que nós precisamos desta pessoa, que é o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós. Há uma intercessão do Espírito Santo. Quando a oração é feita de maneira verdadeira, o Espírito Santo de Deus passa a interceder.
Ele passa a ajudar aquela pessoa a pedir. E se a pessoa não entende aquela ajuda, ele, Espírito Santo, é que vai levar a verdadeira oração daquela pessoa para Deus. Por que ele faz isso? Para que a gente possa ser levado para dentro da vontade de Deus. As pessoas não querem saber a vontade de Deus. Não querem. As pessoas querem saber da vontade delas. O que eu preciso? Eu preciso disso, então eu vou pedir. Está lá, pedir, dá-se-vos-á. Mas ninguém lê o contexto. Ninguém lê todo o conteúdo daquilo. Pedir, dá-se-vos-á, se você estiver dentro da vontade de Deus, senão você vai ficar pedindo aí pro resto da vida. Agrada-te do Senhor e Ele fará os desejos do seu coração. Claro que fará. Ninguém está dizendo que não. Ninguém está dizendo que não dá. Se você tiver os seus desejos iguais aos desejos de Deus, aí se agrada-se dele, ele vai fazer os desejos do seu coração, porque os desejos do seu coração serão iguais aos desejos de Deus. Este é o propósito da oração. É você conhecer qual é a sua vontade, Senhor. O que eu estou fazendo aqui que eu não estou entrando na sua vontade? Tem um rapaz que sempre liga, manda mensagem de áudio para mim, né? E eu insisto com ele, leia a Bíblia, para ver se ele entra na vontade de Deus. Porque a vontade de Deus não é que a gente tenha a vida do jeito que a gente quer ter. Qual que é a vontade nossa? Vontade nossa é ser rico, não precisar nem trabalhar para ser rico, ou trabalhar muito pouco. Mas vamos ser sinceros. Vamos ter coragem de ser sincero. Essa que é a vontade. O sujeito não quer ter trabalho, quer viver bem, quer isso, compra, quer aquilo, compra, viu aquilo, tem vontade de ter, vai lá, compra, quer passear, tem dinheiro, quer tudo. Esta é a vontade, porque nós vivemos num mundo consumista. E Deus não faz isso, não. Então você não precisa ser cristão. Vá fazer outra coisa. Entendeu? Porque o cristão tem que buscar qual que é a vontade de Deus. Ora, se a vontade de Deus é que eu trabalhe e ganhe salário mínimo, eu vou trabalhar e vou ganhar salário mínimo. Eu não quero. Então, não aceite. Porque tem aqueles que na hora de conseguir um emprego aceita qualquer coisa, né? 3 meses depois começa a criar confusão dentro do trabalho. 3 meses. Recebe o primeiro mês do mínimo, bom, pelo menos eu recebi. O segundo, essa porcaria aqui. No 3º mês já começa a agitar lá dentro do lugar que ele trabalha. E depois é mandado embora, não passa da experiência. Por que aceitou? Ninguém é obrigado a trabalhar pelo mínimo. Ou você é obrigado? Ninguém é. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O cristão é um sujeito diferenciado. Quando a gente ora, as pessoas, olha, liga para mim que eu vou orar por você. Mas um dos motivos da oração é glorificar o nome de Deus. Como é que eu vou glorificar o nome de Deus em seu nome? Olha, Senhor, a Joana ligou aqui e falou para eu glorificar o nome do Senhor, em nome dela. Um dos motivos da oração é glorificar o nome de Deus. Segundo motivo da oração, vamos rapidinho para dar tempo, é pedir pela compaixão, misericórdia de Deus, em termos humanos, apressar a vinda do reino de Deus. Aí eu peço para você ligar para mim para eu orar por você. Ó Senhor,
O Joaquim está querendo apressar a vinda do seu reino. Ele pediu para eu pedir para o Senhor. Dá uma lida em 2 Pedro 3,12. Terceiro motivo da oração é realizar a vontade de Deus na terra. Olha, a Simone ligou aqui, ela está querendo que o Senhor realize a sua vontade aqui na terra, mas ela está meio assim. Ela pediu para eu orar por ela, para eu pedir isso para o Senhor. Eu sei que tem muita gente buscando passagens aí, né, para derrubar isso que eu estou falando. Leia os contextos das passagens que você está pegando, para você não passar, né? Orar de maneira correta é fazer a vontade de Deus. É isso que faz com que o cristão cresça, seja mais maduro na fé. Não é para buscar a resposta de Deus, como outro dia tinha uma cantora aí no Facebook, eu escrevi, leia a Bíblia, mas até hoje eu estou recebendo um bombardeio, porque eu mandei a moça ler a Bíblia. Eu estou esperando uma resposta de Deus. Então senta, porque em pé vai cansar. A oração não é para Deus dar resposta para ninguém. A resposta de Deus para a sua criação é Cristo. Um cristão que fala isso precisa começar tudo de novo. Acontece que as igrejas denominacionais, na sua grande maioria, adotaram a forma do mundo, que é a forma pagã nas suas orações. Isso não é bíblico. Você liga aqui que eu vou orar por você, hoje à noite nós vamos nos reunir para orar. Você pode ver que, por que esses grupos de oração não duram um mês? Porque é pedido individual, é pedido material, é pedido de necessidade física. Até Deus lá está ouvindo isso daí. Gente, acabou o tempo aqui, hein? Sinto muito. Preciso entregar o tempo aqui, porque certo é certo, né? Orar é orar. Mas é isso. Orar é buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Amado Deus, querido e poderoso Pai, ajuda-me, Senhor, a sermos mais fiéis, mais adultos nas orações. Ajuda-nos, Senhor, a não seguirmos o padrão do mundo para as orações. Esse padrão das religiões pagãs que foi implantado dentro da maioria das igrejas. Ajuda-nos a termos a humildade de saber que não sabemos orar como convém e carecemos da intercessão do Espírito Santo de Deus. Continua falando conosco, Senhor, e nos livrando do mal, principalmente da mentira, em nome de Cristo Jesus. Amém.